Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes, gostaria de desejar que você seja muito bem-vindo a esse canal. No vídeo de hoje eu vou fazer mais uma resenha dos livros da Hannah Arendt. Aqui você encontra vários livros dela, eu procuro seguir a sequência das obras, da publicação das obras dela. Então aqui no canal já tem resenhas do conceito de amor em Santo Agostinho, a origem do totalitarismo. Temos também aqui no canal a resenha do livro A Condição Humana, entre o passado e o futuro. E agora a gente vai ter da Revolução, que é o livro em que ela vai fazer um estudo sobre a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Antes de falar sobre o conteúdo, eu vou te pedir para que você se inscreva aí no canal e venha fazer parte desse time em defesa de uma melhor qualidade para a educação básica e também para mim aqui fazer aqui desse lugar uma plataforma para discutir a educação básica com a qualidade que ela merece, ainda mais tendo eu uma pessoa que foi alvo da educação de base do município e sei, venho aqui também dar o meu espaço, a minha voz para reestruturar o ensino brasileiro para que a gente realmente seja uma nação com N maiúsculo de verdade. Então a Hannah Arendt ela começa falando sobre a fisionomia do mundo depois da Idade Moderna para cá. E ela começa falando sobre o aspecto das revoluções no século XVIII, da ideologia no século XIX e das guerras no século XX. E ela vai buscar, como toda filósofa, buscar ali na origem do termo o que significa a palavra revolução. E a palavra revolução ela tem origem na astronomia e ela significa o movimento integral de um corpo celeste. E nesse movimento integral ali, vamos dizer, como se fosse a gente pensar na Terra. A Terra ela gira em torno do Sol, então esse girar 360 graus dela, ali se define como um movimento que está caracterizado como uma revolução. Ele vai cumprir o seu ciclo celestial como um corpo celeste, ele vai cumprir esse ciclo, isso de uma maneira assim, independente da maneira do homem, indiferente da ação humana. O termo revolução, ele só teve uso fora da astronomia em 1688, quando ele restaurou o poder monárquico. Aí quando a gente vai entender o termo revolução dentro do contexto político, ele vai vir a significar restauração. Então aí, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre a restauração Meiji e ela é tão considerada como restauração como revolução. Então o termo correto para se aplicar à revolução no contexto político é a da restauração. E para avaliar esse contexto da Revolução Francesa e da Revolução Americana, eu vou falar aqui livremente dela de acordo aqui como eu organizei aqui a resenha, e até mesmo puxando para uma certa comparação entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana, porque também eu estou aqui buscando seguir com fidedignidade o texto da Hannah Arendt. Então a Revolução Americana começa em 1776, perpassa 1781 e 1783. A Revolução Francesa começa em 1789, vai para 1795 a 1799. A Revolução Americana ela começa com uma insatisfação da elite com a taxação da colônia, E porque até a Inglaterra tinha perdido a última guerra e ficou muito endividada, aí foi sobretaxar a colônia americana. E essa taxação ela vinha de frente com certos privilégios que já tinham sido acumulados dentro da colônia americana. E a Revolução Francesa, ela se aconteceu em função da insatisfação com a pobreza e a miséria, e a crueldade com os pobres. E dentro dessa crueldade, buscava também contrastar o modo de vida das elites, e principalmente a elite do Castelo de Versalhes. Então havia uma contradição muito grande entre a pobreza francesa com as elites.
Aí a Hannah Arendt, ela vai falar que algumas características marcaram as revoluções. E a que marcou a Revolução Francesa foi a compaixão. A compaixão com a pobreza, a compaixão com o olhar para o outro, que marcou a Revolução Francesa. É claro que ao longo do tempo ela foi se tomando outras conotações, mas originalmente ela tinha ali uma identidade com a compaixão, e de ter a compaixão como um olhar para o outro, ainda mais tendo em vista a situação da pobreza nos Estados Unidos, que marcou a condição da não pobreza nos Estados Unidos, influenciou a Revolução Americana. As condições da não pobreza americana é que influenciou essa revolta toda com a pobreza na França. Então a Revolução Francesa foi marcada influenciada pela Revolução Americana. Os franceses queriam aquela condição de suposta supressão da pobreza nos Estados Unidos, porque muitas das questões que foram aventadas para além da Revolução Americana é de que os Estados Unidos seriam uma terra prometida e nessa terra prometida não haveria pobreza. Mas isso foi só uma forma deles mistificarem essa superação da pobreza, porque a pobreza estava estrita às condições dos negros naquela época. Então, independente do discurso dos fundadores dos Estados Unidos em relação à inexistência da pobreza na Terra Prometida, essa pobreza ela estava limitada aos brancos. Não teria pobres brancos nos Estados Unidos, porque a autora fala que essa não pobreza que era propalada por um dos fundadores, o Thomas Jefferson, era relacionada à situação do homem branco americano que iria surgir. Esse homem americano ele estava livre da pobreza porque ali seria a terra prometida, a terra das oportunidades, a terra do azeite e do mel, a terra da nova ordem e do novo mundo. Ela representava ali tudo isso. Os Estados Unidos tem muita mistificação na sua própria história. Esse culto a uma terra sem pobreza, ele partia mesmo do Thomas Jefferson, e o John Adams buscou trabalhar a questão textualmente da pobreza, porque para ele não deveria ter pobres na nação, porque se tivesse pobres na nação iria atrapalhar a riqueza da nação, iria atrapalhar o ideário de se construir uma grande nação. Então a autora ela fala que o John Adams fala sobre uma pobreza ilusória, como se a miséria abjeta e degradante não deixava de estar presente em toda a parte na forma da escravidão e dos trabalhos dos negros. Então, a situação dos negros na formação dos Estados Unidos era a da mais degradante, porque a autora ela vai mostrando isso na formação das ideias, no resultado da formação das ideias dos fundadores dos Estados Unidos. Essa ideia de combater a pobreza exclusivamente dos brancos passava aí pela necessidade de se ter, num contexto maior, uma nação forte, desenvolvida e ser o topo dos topos das nações, porque até aquele momento de fundação, os fundadores americanos eles tinham essa ideia dessa nação forte e que poderia aí fazer frente até a sua própria colonizadora e mesmo de crescer e de um olhar até mesmo que eu acho que inspirou o imperialismo americano. Então assim, a compaixão ela estava presente na Revolução Francesa, mas não estava presente na Revolução Americana. Eles tinham visões opostas, porque a questão da não pobreza estava estritamente relacionada aos brancos, excluindo os negros aí desse processo de emancipação. E na França, a compaixão ela teve esse papel também como um olhar de desejar as condições americanas da não pobreza e de levar isso daí para a França. Porque você pode pegar as datas, são 1776 começa a Revolução Americana, 1779 começa a Revolução Francesa. Então tem aí toda essa carga de influência da Revolução Americana na Revolução Francesa, e não o contrário. A Revolução Americana que influenciou a Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa é que botou fogo no mundo.
Foi a Revolução Francesa que influenciou todas as outras revoluções no mundo. E a autora, ela traz esse contraste pelo fato de que a Revolução Francesa, por mais que ela tinha se embasado em sentimentos como a compaixão, como o combate à pobreza, pela visão de Rousseau, pela influência de Rousseau, pela visão da compaixão de Rousseau e tudo que ele já vinha escrito no Tratado sobre a Desigualdade do Homem, e isso daí acabou influenciando a Revolução Francesa, só que ao longo do tempo essa revolução foi perdendo o liame e o fio condutor da sua origem. Ao contrário da Revolução Americana, que buscou, além da independência, estabelecer ali os princípios de liberdade dentro de uma formatação montesquiana, de uma constituição, que eles eram muito seguidores do Montesquieu, das ideias do Montesquieu, e de estabelecer essa liberdade. Só que de uma maneira completamente diferente, já com uma visão mais ao longo de se construir uma nação forte, e para isso precisava de não ter pobres, mesmo que sejam pobres brancos, somente pobres brancos. Como a questão social marca diferentemente as duas revoluções, aí fica a cargo a dúvida em saber se a pobreza é em si uma condição humana. Porque a autora, ela fala que nós nascemos iguais, só que tornamos desiguais por conta da organização social e política. O pensamento moderno vai marcar aí essa dúvida sobre a pobreza, sobre a condição da pobreza, e tem uma parte ali que ela vai falar que a pobreza ela não é só a mera privação. Para Marx, a pobreza ela não era um fenômeno natural da vida, em sim um fenômeno político, muito mais pela violação e pela violência do que pela escassez. E aí a Hannah Arendt ela vai dizer que a pobreza ela impõe o ser humano sob o império da necessidade e coloca ele como um escravo absoluto, né? Porque o corpo, ele em si, ele é um império de necessidades, um império de vontades. Então ela vai falar que o ser humano ele é escravo desse império absoluto que é o corpo humano. E aí nisso ela vai dar as referências em relação ao labor, de tudo que ela já tinha trabalhado em relação ao livro da condição humana. A história ela é assoberbada pela pobreza desde tempos imemoriais, e que os seres nascem iguais, crescem iguais e morrem desiguais por conta da organização social e política que o mundo tomou. E pobreza, aí quando ela vai puxar o aspecto da liberdade dentro do contexto da formação dos Estados Unidos, aí ela vai falar que os autores, os fundadores consideravam a pobreza e a liberdade algo incompatível, e que isso daí não poderia estar dentro da formação dos Estados Unidos. Aí ela vai trazer o aspecto constitucional dessa formação e vai dizer dos influenciadores das revoluções. E quem influenciou a Revolução Francesa foi Maquiavel. E a partir dali ela vai considerar o Maquiavel o pai da Revolução, apesar de que ela já vem trazendo esses aspectos no livro Entre o Passado e o Futuro. Ela fala sobre isso. Por que ela considera o Maquiavel o pai da Revolução? Porque o Maquiavel ele foi o primeiro autor a fazer uso da violência na política. Então, como a Revolução, pelo menos a francesa e a americana, se desdobrou em violência, aí ela vai colocar o Maquiavel como um dos influenciadores da Revolução francesa, nesse aspecto da Revolução em si, da violência e tal. E também na Revolução Americana, porque também tem esse aspecto da guerra, da Revolução em si. No aspecto constitucional, Rousseau vai influenciar, né, a formação da Constituição Francesa, e no caso dos Estados Unidos, Montesquieu que vai exercer a maior influência
no aspecto constitucional e formacional dos Estados Unidos. A Revolução Francesa buscava trazer melhoria de vida, né, da população ali. E o Karl Marx disse que a Revolução Francesa falhou por não ter resolvido a questão social e ter descambado aí no terror. E a Revolução Americana, além da independência, eles buscavam, né, implantar a liberdade. E com isso também estabelecer instituições duradouras ao ponto que elas não fossem suscetíveis aos desvios do homem, à corrupção do homem, ao excesso do homem quando ele tem o poder nas mãos. Porque nada seria permitido fora da lei, tudo teria que estar ali dentro da lei, protegendo uma parte da sociedade das injustiças da outra parte, tendo em vista que o homem em si, ele não é santo. E com como essa desconfiança do poder se interpôs na instituição, na relação da instituição com o homem, é que eles conseguiram fazer com que eles construíssem um corpo de instituição que permaneceu por inúmeras outras gerações. Então, nesse sentido aí, a Revolução Americana, ela foi muito mais triunfante que a Revolução Francesa. E a autora, ela traz essa contradição, porque a Revolução Americana, sendo tão triunfante nos seus objetivos, na sua origem e na sua raiz, e até mesmo nos resultados que ela promoveu, ela foi tratada como um movimento meramente local, e não como uma revolução. E a Revolução Francesa, com toda a tragédia que ela trouxe, com todos os problemas que ela trouxe para a França, no constitucionalismo, na violência, no terror que ela descambou, né, da forma como ela foi desenvolvida, engolindo os próprios precursores da Revolução Francesa, ela influenciou outras revoluções no mundo, outras revoltas. Que a gente pode ter uma noção de a lei de 1779, qual é a influência que a Revolução Francesa vai fazer no Brasil, na independência do Brasil. A independência aconteceu em 1822, acredito, e a Revolução e a Constituição outorgada em 1824. Ela trouxe em si uma influência para o Brasil. Pena que não foi a Revolução Americana, porque ela em si, ela traz ali instituições perenes, duradouras, que são imunes às fraquezas do ser humano. Os pais fundadores dos Estados Unidos têm a maior responsabilidade aí nesse modelo de formato que o Estado americano significa, representa hoje, né? E o Jefferson, Thomas Jefferson, ele dizia que nada seria imutável, mesmo na construção desse Estado perene, nada seria imutável. A única coisa que é imutável são os inalienáveis direitos do homem. E o Thomas Madison, ele que trouxe aí essa desconfiança no ser humano, na capacidade do ser humano de errar, porque a América em si, antes, até por efeito da gente falar assim, que todo mundo pensa que um americano é um exemplo a ser seguido, e naquele período antes da Revolução Americana, o que se tinha de desrespeito à lei, o que se tinha era um ambiente de muita anarquia, de muito desrespeito, de muito autoritarismo. E essa desconfiança que marcou aí essa segurança institucional dentro do Estado americano e que foi levada também por John Adams. Não só foi Thomas Madison que pensou aí nessa desconfiança do poder, de fazer com que a instituição esteja aí precavida das fragilidades do ser humano. No momento a autora ela vai falar que a Revolução Francesa vai seguir a ideia de Karl Marx, de que ela não deu certo porque ela degenerou-se em violência, em guerra, e que o poder do povo, que foi o motivo original da Revolução Francesa, recém-conquistado, nunca foi devidamente constituído, ao contrário da Revolução Americana, porque eles buscavam implantar a liberdade e instituí-la também. Aí ela vai dizer que tudo se desintegrou num caos de violência. E o desastre da Revolução Francesa
repercutiu e ateou fogo no mundo, e enquanto a Revolução Americana, triunfantemente vitoriosa, permaneceu como um evento local. Aí, primeiro foi a libertação que os americanos conquistaram com a guerra, e na Revolução, a fundação da liberdade. E com isso, né, a Revolução. A fundação da República dos Estados Unidos e a questão constitucional marcou demais esse estabelecimento da liberdade, porque eles sabiam que eles não construiriam absolutamente nada que eles estavam planejando dentro daquele ambiente de mistificação, de terra prometida e tal, a terra do leite e do mel, do sonho americano, e tudo isso não seria construído sem instituições que prevalecessem no tempo e que mudassem aí de acordo com a própria sociedade. Que lembra aquela palavra do Jefferson, dele falar que nada é imutável, a não ser os inalienáveis direitos do ser humano? É porque mais para frente eles imaginavam que haveriam outras revoluções. E por isso eles deixaram aquele trabalho basilar que permaneceu, que não teve outra revolução. E para fazer essa construção precisava-se de ideologia. Então foi aí que eles criaram os seus ideais, como o Jefferson com a felicidade pública, com também a ideia de criar essa terra prometida, essa terra do leite e do mel, a terra do sonho americano, essa ideia de a fatal necessidade de se produzir riqueza e de se acumular riqueza e também de garantir essa riqueza rápida. E aí o americano ele construiu esse ideário 100 anos antes, né, para chegar aí nessa ideia dessa nação sem pobreza. E que ela foi desenvolvida sobre a tríplice da industrialização, urbanização e imigração em massa. E a fundação da República, né, a construção desse corpo político estável, permanente e duradouro de Maquiavel veio aí, né, para solidificar aí tudo aquilo que eles já imaginavam de um Estado perene, duradouro, que fosse imune à ação do ser humano. Para isso também eles precisavam de estabelecer uma nova ordem, o que é aquilo que a autora vai chamar de novas ordo seclorum. Porque eles precisavam ali na construção de um país, de uma nação grande, poderosa, como os Estados Unidos, eles precisavam que fossem acompanhada também de uma mudança de mentalidade do povo, para romper, né, com aquela cultura de ilegalidade, violência e anarquia que passava, né, a cultura americana antes da fundação dos Estados Unidos. Essa onda de ilegalidade, de bagunça, de anarquia ampla e generalizada perpassava pela cultura das colônias, e até o momento em que o Jefferson se depara com um traficante de cavalos, e aí que ele fica decepcionado, porque toda aquela ação que eles estavam desenvolvendo estavam ali beneficiando criminosos, porque é quando ele entra em contato com esse traficante de cavalos, aí o traficante vai agradecer ele pelo fato deles terem acabado com um certo serviço judiciário que tinha naquela determinada localidade e que impedia malfeitores como o traficante de cavalos. Para eles conseguirem fazer tudo isso, eles vão buscar ali na prudência dos livros as diretrizes das suas ações. E vai ser no contrato constitucional, que é um acordo, né, político que você faz, que eles vão estabelecer ali dentro do constitucionalismo essa forma de construir esse Estado, quebrando a ação desse povo que vivia na ilegalidade, e através da Constituição conseguir organizar a sociedade e acabar com esses problemas, e constituindo assim uma nova ordem para os Estados Unidos. Aí a autora ela vai falar do problema da concretude constitucional, por conta até mesmo do que aquilo, a Constituição dos Estados Unidos desencadeou no mundo inteiro, porque houve uma onda de constituições depois desse movimento americano e francês. Até que desgastou a questão da França, né, porque a França teve 14 constituições,
e o termo Constituição lá já estava virando até mesmo uma piada. E com essa influência gerada no mundo, ela cita o estudo do Karl Loewenstein, que é um dos grandes nomes do constitucionalismo alemão. Aqui eu tenho a teoria ontológica da Constituição do Karl Loewenstein, vai ficar aí para vocês verem, sobre essa questão desse excesso de Constituição e o problema da concretude constitucional. Ela trata dessas avalanches, né, de Constituição que se deu no mundo e vai trazer aí o melhor do direito constitucional, que é o livro, a obra do Karl Loewenstein, que fala sobre direito constitucional e realidade constitucional. E aí ela vai falar que a Declaração de Independência, ela foi através da Declaração de Independência dos Estados Unidos que gerou as constituições estaduais, e das constituições estaduais é que eles criaram a Constituição da União e com isso formaram os Estados Unidos. Já na França, né, foram 14 constituições e foram completamente associadas a esse problema aí de realidade constitucional e virou uma chacota. O termo Constituição ele virou aí uma brincadeira para os franceses naquela época. E para a autora, a verdadeira Constituição só é quando ela é entendida, apreciada e aprovada pelo povo, que é o povo que, através da Constituição, constitui o governo. E não como tem acontecido no mundo, para fazer da Constituição um uso instrumental para a manutenção e obtenção de privilégios de classes em detrimento de outras, né? E fazendo da Constituição, né, o domínio, utilizando da Constituição, fazendo ali o domínio do controle de uma casta sobre a outra, de uma classe sobre a outra, e é o que acontece aqui com o Brasil, com a Constituição de 88, que a gente tem aí uma Constituição corporativa, sendo que não é o povo que forma ali a ideia lassalliana dos fatores reais de poder, são as corporações, fazendo da Constituição a formação de sociedades de castas, né, com privilégios, sejam eles por nascimento ou por ocupação, causando aí de um outro lado uma desigualdade profunda, porque quando você usa o Estado para emancipar uma classe que já está dentro da estrutura de privilégios, você abre aí um abismo de desigualdade, porque a função do Estado é de corrigir as distorções, de distribuir a riqueza, e não é o que acontece aqui no Brasil. E como a Revolução Francesa ela não consolidou a liberdade, ela não conseguiu constituir aqueles poderes que eram, vamos dizer, atribuídos aos pobres. Eles não conseguiram constituir os benefícios aos mais pobres. E já ao contrário da Revolução Americana, que teve a guerra, teve a Declaração de Independência, teve a guerra, e eles conseguiram estabelecer a liberdade, a garantia da liberdade, através de um corpo político estável, permanente, duradouro, imune da influência humana, com um sistema de freios e contrapesos, né, balizados ali na teoria da separação de poderes do Montesquieu. E dos maiores influenciadores da Revolução Americana é o Montesquieu, é o constitucionalismo que eles desenvolveram a partir das ideias montesquianas, porque o próprio pensamento, a própria teoria, aquilo que a Hannah Arendt chama o Montesquieu como pai da ciência política, da teoria política, esse sistema, essa teoria da separação de poderes para os americanos virou um elemento axiomático e que foi transformando aí em outros valores, em outros princípios, e que foram se espraiando ali na formação americana de uma forma para evitar, né, de blindar as instituições da perversão e da corrupção do ser humano, fazendo ali, né, um corpo estável, perene, duradouro, que esse Estado tivesse a suficiência de uma autonomia para garantir o bem-estar da população, promovendo a liberdade e a felicidade pública, que era um dos desejos do Thomas Jefferson. Aí eu falo, assim, por exemplo, esse foi um dos livros mais importantes da Hannah Arendt que eu li, porque
ele trouxe um conhecimento da formação dos Estados Unidos, da formação do constitucionalismo americano, da forma como eles conseguiram desenvolver um Estado político, um corpo político estável, duradouro, perene, imune, né, à ação do ser humano, em que os próprios freios e contrapesos do poder americano se regulam, se equilibram, né, e muito completamente diferente da formação brasileira. E apesar de que a gente se decepciona eu me decepcionei com a fala racista da Hannah Arendt em livros que eu vou tratar aqui futuramente, mas consegui separar aí o autor. E infelizmente nós seres humanos somos assim, e cada ser humano tem o direito de ser quem é e quem foi, né? Então assim, quem é a Hannah Arendt perto do preconceito do arianismo do Oliveira Viana? Então fica aí um pouco dessa importância da gente levar a questão da obra do autor, né, e deixar a vida deles aí de lado. Então, para mim foi importante compreender a história americana, porque se não fosse pela Hannah Arendt, eu não iria descobrir isso. Já vi a Revolução Francesa na escola, mas a americana nem imaginava o que seria, e também não com essa riqueza de detalhes, e ainda mais pelo fato da Revolução Americana ter sido triunfante. Eles conseguiram, além de promover a Revolução, garantir todos os direitos que eles buscavam dentro daquele ambiente imaginário de uma terra prometida, de uma terra grande. Eles conseguiram ali dar validade aos sonhos que eles tinham, né, de ter ali num Estado um corpo transcendente para garantir essa autoridade, né, o que falta demais no Brasil. Aí quando vale muito a pena ler esse livro, conhecer a história da formação dos Estados Unidos, porque quando você faz uma comparação com o Brasil, dá desespero, dá vontade de chorar. Esse estabelecimento desse corpo transcendente para estabelecer a autoridade e garantir a liberdade é que os fundadores americanos conseguiram consolidar o poder do povo, né, legitimando ali dentro do Estado aqueles poderes que iriam ali fazer a proteção da ação humana e dando ali garantia de que é realmente o poder do povo que está em ação e não o poder de, vamos dizer, de uma corporação. Eles criaram esse sistema do Estado aí de ter uma própria autodefesa para garantir aí na ponta o poder da soberania que mora no povo, que reside no povo. Então eles conseguiram fazer amarrações que garantisse aí esse Estado que é voltado exclusivamente para o bem-estar social, para a felicidade pública, para a garantia da liberdade. Olha o quanto de diferença que a gente tem aqui no Brasil. Na construção aí desse corpo como fonte transcendente de autoridade para dar validade aí essa liberdade, essa felicidade pública, foi com que os fundadores conseguiram consolidar o poder legítimo do povo, através dos mecanismos de divisão de poder, de separação de poder, e também da relação dada à questão do poder da atribuição, e que seria ali um dos mecanismos e um dos fundamentos da República, que estaria concentrada na competência. A competência do cargo, com base na competência, é que seria ali a base de todo a essência do serviço público. E não é só essa competência de competir, do que compete a pessoa fazer, mas também a de trazer ali, dentro daquela competência, os aspectos que foram originados na ideia da desconfiança de Madison e do John Adams. Uma das coisas que o Jefferson mais sonhava era com a questão do problema da representação. E foi através do sistema distrital que eles conseguiram aí garantir e fortalecer o poder de cada um, para que não prevalecesse o poder da maioria. E porque o poder do americano em si está concentrado no indivíduo. E a autora vai lamentar que em nenhum caso o curso da Revolução Americana jamais foi seguido ou repetido. E que a América, mesmo
que não queira, sempre foi um empreendimento europeu, tanto o norte quanto o sul. E foi o fato de que há um paradoxo, porque a situação da pobreza europeia pré-revolução americana que influenciou eles mudarem a situação da pobreza. E foi esse alcance dessa solução da suplantação da pobreza que incentivou e influenciou os revolucionários franceses. Só que falhou na questão da implantação do poder do pobre, dos mais pobres, né? E isso daí a gente também tem que levar em consideração quando vai falar da questão americana, é que essa pobreza ela é inexistente para os brancos. Fica aí a influência dos fundadores, né, do Thomas Madison, Thomas Jefferson e John Adams aí na formação dos Estados Unidos. E ela não vai tratar do George Washington, né, porque o George Washington ele vai ser o primeiro presidente, né, dos Estados Unidos, mas na formulação da ideia, dos ideais e de quem colocou mesmo a cara para bater só foram mesmo esses três. E fica assim, né, mais uma resenha de um livro da Hannah Arendt para compor aqui o nosso repertório, para a gente dar também acesso às obras da Hannah Arendt e deixar aí no YouTube. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo, se inscreva aí no canal, ative as notificações, venha fazer parte desse time em defesa de uma outra educação para o Brasil, porque fora do discurso político, demagógico e populista, é só a educação, a qualidade da educação básica que pode fazer as transformações que a gente precisa para ser uma nação grande, poderosa, respeitada, uma nação com N maiúsculo, como o Japão no século XIX, que resolveu o seu analfabetismo naquele período e hoje são quem são. Então se inscreva aí, faça parte desse time, ative as notificações, dê esse like aí que a gente precisa para ajudar a divulgar o vídeo, que é um material aí de super qualidade. Eu busco na Hannah Arendt preencher com qualidade do que tem de melhor aí na teoria política, no pensamento político, para a gente aí descortinar o Brasil, pensar o Brasil a partir da melhor fonte que a gente pode ter aí no pensamento político, na teoria política. A gente se encontra em outros vídeos aí. Até mais. Obrigado por vir até aqui.